Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. E é com muita alegria que hoje eu quero compartilhar essa mensagem com você. Uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, a mensagem da ressurreição. Queridos, a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa fé, é um marco na nossa fé, é o alicerce do cristianismo. A ressurreição de Cristo, ela muda a história da humanidade. E tem aqui, queridos, uma das cartas do apóstolo Paulo. Ele vai discorrer aqui sobre esse tema, ressurreição. E eu gostaria de convidar você para me acompanhar aí na leitura de alguns versos. Então, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, dos versos 17 até o 19, diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, e ainda estamos em nossos pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Queridos, Paulo aqui está falando para nós essa mensagem, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas, queridos, a mensagem é: Cristo ressuscitou. E eu e você, nós temos que ser portadores dessa verdade. Cristo ressuscitou, porque é por causa dessa verdade, Jesus Cristo ressuscitou, que a nossa vida não termina, queridos, no enterro, ela não termina num túmulo, ela não termina num sepulcro. A nossa vida, ela adentra as portas da eternidade, porque Cristo ressuscitou e aqueles que com Ele estão também ressuscitarão. Essa verdade, queridos, ela nos torna uma comunidade da esperança, porque nós sabemos, queridos, que a morte não é o fim. A ressurreição nos traz essa esperança, nos traz, queridos, essa certeza de que a morte não é o fim para o cristão, para o Filho de Deus, mas apenas uma passagem dessa vida para a vida eterna. Quando nós olhamos, queridos, para as Escrituras, nós vemos que Paulo, nesse capítulo 15 de Coríntios, aqui ele vai discorrer exaustivamente sobre esse tema da ressurreição. E eu e você podemos crer, e eu e você podemos ter esperança, porque a ressurreição de Cristo está ligada à nossa ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, tampouco eu e você ressuscitaremos. Mas porque verdadeiramente Cristo ressuscitou, eu e você também com Ele ressuscitaremos. Queridos, essa verdade, a verdade da ressurreição, ela valida os dizeres de Cristo, ela ratifica, ela aqui, queridos, ela endossa, ela vai provar para nós que aquilo que Cristo ensinou, que aquilo que Cristo disse é a verdade. Cristo não era um lunático. A ressurreição vai mostrar para a gente que esse fato coloca Cristo, queridos, num patamar muito superior e diferenciado de qualquer outro líder religioso e coloca o cristianismo numa outra condição. Por quê, queridos? Porque Cristo, queridos, aqui, porque Ele ressuscitou, Ele não é apenas, aqui não foi apenas um líder religioso, Ele não foi apenas um homem que influenciou a sua geração, não, porque Ele ressuscitou, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que se ofereceu para morrer no meu e no seu lugar, naquela cruz. Ele voluntariamente se dirigiu à cruz do Calvário para pagar o título de dívida que havia contra nós. E uma vez ressurreto, Cristo nos justificou perante o Pai. Quando Lucas, no seu evangelho, vai relatar essa passagem, lá no capítulo 24, no verso 6, as mulheres chegam ali no sepulcro. Então, os anjos viram para elas e dizem assim: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Por que procura entre
dentre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Igreja, porque ele não está ali e porque ele ressuscitou, exaltado foi ele à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Cristo ressurreto está exaltado nos céus. E ele, porque ressuscitou, ele não apenas, queridos, pode estar no céu, mas ele pode estar em todos os lugares e inclusive está no meio de nós. Esse Cristo, queridos, que ressuscitou, não está com seus restos mortais num túmulo, não está ali, queridos, não está naquele sepulcro. Ele não esteve e nem os seus restos mortais estão ali. E esse é o nosso referencial, o nosso diferencial. Por quê? Porque todos os outros líderes religiosos morreram e os seus restos mortais estão ali em seus túmulos. Mas o túmulo do cristianismo está vazio. E essa é a verdade que impacta vidas, que impacta as nações. Porque Cristo ressuscitou, eu posso crer no amanhã. Queridos, a nossa fé não é baseada assim em achismos, a nossa fé não é baseada em teorias sem fim, não é baseada, queridos, em suposições, mas as pessoas viram, as pessoas testemunharam, as pessoas relataram, as pessoas registraram. E é isso que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando as mulheres chegaram ali no túmulo de Jesus, elas não encontraram o corpo de Jesus. Jesus havia ressuscitado. Queridos, é tão interessante porque naquele momento elas chegam para procurar Jesus, mas acabam falando com o anjo. E o anjo diz para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas não foi só as mulheres ali que viu o anjo, e anjo ali como um relâmpago, com vestes brancas como a neve. Aqueles guardas também que guardavam o sepulcro, eles viram os anjos descerem do céu, queridos, e fazer com que a pedra rolasse do sepulcro. E essa experiência ali sobrenatural, essa experiência extasiante, deixou aqueles guardas sem sentido, quase que como mortos. Mas o apóstolo Pedro também foi conferir e nada encontrou, porque o túmulo estava vazio, Jesus havia ressuscitado. E Pedro encontra então apenas ali o lenço de linho, os lençóis de linho que enrolaram o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressurreto, ele ainda aparece para várias pessoas, inclusive para os seus discípulos ali durante 40 dias. E ao ser assunto aos céus, ele não vai escondido. Jesus é assunto aos céus ali, perante várias testemunhas. Pessoas o viram a olho nu, sendo ali, subindo para o céu. A nossa fé, queridos, tem fundamento. A nossa fé tem alicerce. A nossa fé, queridos, não está baseado numa loucura. A nossa fé, ela é Cristo ressuscitou. A nossa fé é Ele vive, o nosso Redentor vive. E por isso, eu e você podemos crer no amanhã. Tem até uma canção que diz isso, não é? Hoje o grupo do louvor está aqui para me ajudar e a gente queria cantar um pedacinho com você dessa canção. E Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Está onde, querido? Meu Jesus, que vivo está. Ele vive, Ele vivo está
queridos, essa é a nossa confissão de fé. Esse é o fundamento da nossa fé, queridos. Ainda, queridos, que o salário do pecado seja a morte e nós estivéssemos ali em nossos pecados e delitos, o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida que nós encontramos somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ah, queridos, muitas vezes nós ficamos confusos com isso, porque Adão pecou e agora nós somos pecadores. Ah, porque Adão pecou e agora nós morremos, queridos, mas Deus é justo e é justo 100%. E Paulo mostra isso pra gente nesse capítulo. Porque se a morte, querido, veio apenas por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. Assim, se com Adão nós morremos, em Cristo nós fomos vivificados. Queridos, Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Nós portamos essa mensagem de esperança. A nossa esperança está nele, queridos. E então, queridos, de repente nós olhamos para toda a Bíblia e vemos ali os autores dos evangelhos relatando a ressurreição, vemos o apóstolo Paulo relatando a ressurreição, mas eu fico assim maravilhada com uma visão que o Senhor deu para João, quando João estava ali preso na ilha de Patmos. Então nós vemos a ressurreição sendo consumada na terra e Apocalipse 5 mostrando para a gente essa ressurreição sendo selada nos céus. E quando você abre comigo aí, queridos, lá em Apocalipse 5, você vai ver essa visão. João ali vendo o Cordeiro de Deus. Nós vamos ver ali, queridos, ele vendo Jesus ressurreto, exaltado, em pé, no centro do trono. Mas aí, acompanhe comigo aí dos versos 1 até o verso 10. No primeiro verso, então, João vai ter a visão e ele vê na mão direita daquele que estava no trono um livro. E esse livro que parecia um rolo, e ele estava escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E de repente, meu irmão, ele vê assim uma voz poderosa. E essa voz poderosa perguntava: quem é digno? Quem é digno de abrir os selos e abrir esse livro? Então vem um silêncio e aí aquela voz, e aí a situação continua. E o desenrolar dessa pergunta é: ninguém se encontrou digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Então nesse momento, queridos, João chora. Ao ver ali que não havia ninguém, que não havia um digno, João então chora. E ali, para conter ali o choro e o desespero de João, o ancião vira para João e diz: não chores, não temas, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então João olha e vê um cordeiro, queridos. Vê um cordeiro que parecia ter estado morto, mas ele agora estava de pé no centro do trono. E é esse cordeiro agora o digno de abrir o livro. Então o cordeiro se aproxima e recebe esse livro que estava na mão direita daquele que se assentava no trono. Então, quando o cordeiro recebe o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos se prostram aos pés do cordeiro. E aí, queridos, diz a palavra que todos eles portavam uma harpa em suas mãos e cálice de ouro e incenso, que representava a oração dos santos. E aí, queridos, naquele momento, eles prostrados ali começam a adorar o Cordeiro, dizendo no verso 9 e 10, e eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda homens, de toda tribo, língua, povo e nação,
E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ai, queridos, que visão maravilhosa de João. De repente nós relatamos aqui na terra Jesus ressurreto. De repente testemunhas o viram ressurreto. Mas agora João o vê ressurreto, glorioso e exaltado nos céus. E queridos, nós percebemos logo no verso 1 que aquele que estava sentado no trono tinha na sua mão direita esse livro, o livro da história da humanidade, dos seus planos, dos seus projetos para toda a humanidade. E nesse momento que ele segura esse livro, esse grito ecoa quem é digno de abrir. E eu acho assim tão interessante porque não houve, jamais houve alguém digno de abrir esse livro, nem no céu, ou seja, não houve anjos, não há nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum ancião ali que se achou digno de abrir esse livro. Também ninguém na terra, ou seja, nenhum, queridos, desses heróis da fé, nenhum dos mártires, nenhum dos santos, nem Maria, nem, queridos, um pastor, nem um padre, nem um papa. Não houve na terra alguém digno de abrir esse livro, mas também nem debaixo da terra, nenhuma potestade, nenhum principado foi digno de abrir esse livro. Então, meio que num desespero, João chora. Mas e agora? Como será? Se ninguém é capaz de abrir esse livro, como será? O que faremos? O que será de nós? Então essa bela voz, queridos, essa bela voz do ancião fala: não temas, não chores, João. E esse não chores é para mim e para você, meu irmão. Porque, queridos, muitas vezes nós entramos nesse estado de choro. Como será? Qual o sentido da vida? O que eu farei? Da onde eu vim? Para onde é que eu vou? Muitas das vezes estão nesse estado, assim, queridos, de indagação, nesse estado de desespero, e muitas vezes choram porque não sabem, queridos, qual o significado da história, qual o final da história. Mas a Bíblia mostra pra gente o final vitorioso do povo de Deus, da igreja de Deus, porque o Cordeiro de Deus já venceu por nós e já garantiu a vitória para a sua igreja e para o seu povo. Então, nesse momento, que ele fala: calma, João, calma, calma, porque um digno foi achado. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Ah, queridos, ele é Jesus, o vencedor, o Messias vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele se achou digno, de abrir o livro. E aí, queridos, a cena é tão linda porque o ancião fala dessa figura do leão que venceu. Mas, queridos, ao olhar a visão de João, ele vai enxergar um cordeiro que parecia ter estado morto. Ah, queridos, que lindo que é isso, porque aquele cordeiro que parecia ter estado morto sofreu tanto, padeceu de tantas coisas. Ele foi ali humilhado, queridos, ele foi ali ultrajado, ele foi cuspido, escarneceram dele. Aquele cordeiro que sofreu tanta injustiça, tanta humilhação, agora, queridos, ele está exaltado e glorificado nos céus. Aquele cordeiro sofredor, agora ele é esse leão vencedor. E eu fico olhando, queridos, muitas vezes, algumas teologias dizendo: vem para Cristo e você não vai sofrer, né? Mas nós vemos, queridos, que neste mundo nós teremos aflição. E Jesus disse para nós: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se ele venceu, nós também venceremos. Assim como, queridos, ele venceu a morte, com ele nós também venceremos. Assim como ele ressuscitou, com ele nós também ressuscitaremos. Então essa é uma visão maravilhosa que traz esperança para a nossa fé, que mostra para a gente que aquele que ressuscitou está exaltado no céu, segurando a nossa história, protegendo a nossa história nas suas mãos, zelando pela nossa história, pela história da humanidade e aguardando por cada um de nós. Ah, queridos, e a cena continua.
e diz que ele recebe então esse livro nas suas mãos. E eu fico tão maravilhada, queridos, porque a nossa história não foi abandonada, a nossa história não foi jogada fora, a nossa história não está esquecida num canto ou não foi colocada numa lata de lixo. Nós não temos um Deus que criou todas as coisas e simplesmente deu as costas para nós, simplesmente se esqueceu de nós e não quis mais saber de nós. Não, queridos. A nossa história continua firme, segura e no controle das suas mãos. E agora esse Jesus, esse leão, esse Cordeiro de Deus com 7 chifres e 7 olhos, quer dizer, esse Cordeiro todo-poderoso, que sabe todas as coisas, que tem autoridade sobre todas as coisas, que reina com autoridade, com força, com poder em todos os lugares e tem poder sobre toda a terra e tem a onisciência sobre tudo. Esse Cordeiro porta nas suas mãos o livro da história da humanidade. A nossa história está segura, está controlada pela mão do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, queridos, vem uma cena tão gloriosa quanto essa. É a cena que os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram aos seus pés. E o que me chama a atenção nessa cena é que ao trazer aquele cálice de ouro e incenso, que representa a oração dos santos, é nesse momento que as orações dos santos são apresentadas, no momento em que o Cordeiro tem o livro da história da humanidade nas suas mãos, chega também a oração dos santos. Querido, a nossa oração chega no céu. A nossa oração está chegando lá no trono. A nossa oração, queridos, está aqui ao lado do livro da nossa história. Isso quer dizer que o Senhor ouve as nossas orações e está disposto, querido, a atender cada uma delas. Queridos, no momento em que Ele porta esse livro da história, as nossas orações estão ali ao lado desse livro, nesse momento, dizendo que esse que tem história na mão pode, queridos, reescrever a nossa história, tem poder para mudar a nossa história, tem poder para transformar a nossa história. Então continue orando, continue intercedendo, porque a sua oração move as mãos do Senhor. A sua oração, queridos, quando chega ali nas mãos daquele que pode todas as coisas, pode fazer muito mais do que você imaginou ou pensou. Então não desista de orar pela conversão de um parente, não desista, queridos, de orar por aquilo, queridos, que você já vem orando há tantos anos, porque esse que tem o livro nas suas mãos é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, queridos, eles irrompem num coro de adoração e isso é tão lindo, porque ele fala: Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Por quê? Porque compraste homens de toda tribo, raça, língua e nação com o seu sangue. Quem são esses homens que foram comprados com o sangue do Cordeiro, queridos? Sou eu e é você. E são todos aqueles que foram salvos, foram todos aqueles que creram no decorrer de toda a história da igreja de todos os tempos, a igreja de todos os tempos, queridos, no decorrer dos séculos. Esses homens comprados com o sangue do Cordeiro são aqueles que creram nele. E todo aquele que crê em Jesus será, queridos, também feito filho de Deus. Então eu e você que cremos no Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, nós que cremos no seu sacrifício e na sua ressurreição, nós também somos feitos filhos de Deus. E eu e você, uma vez que eles feitos filhos de Deus, nós somos cordeiros com Cristo. E nós desfrutaremos de todas as bênçãos celestiais que estão reservadas para nós. Nós desfrutaremos dessa ressurreição com Cristo. Nós desfrutaremos de uma vida eterna. Nós desfrutaremos dos novos céus e nova terra. Nós desfrutaremos, queridos, de um tempo onde não haverá choro. Não haverá mais dor, queridos. E nós estaremos ali nesse coral celestial, cantando, como diz aqui no verso 11, de Apocalipse, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ah, queridos, Jesus ressuscitou. Ele reina hoje e reinará pelos séculos dos séculos. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus ressuscitou, é uma mensagem de esperança.
e que eu e você possamos crer todos os dias da nossa vida nessa verdade. Jesus ressuscitou e nós com Ele ressuscitaremos, queridos. Creia nessa verdade, porque Ele é a vida, Ele é, queridos, a ressurreição. E todos aqueles que creem nele, ainda que morra, viverá. Ele está aguardando por cada um de nós. Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê uma excelente semana e que Ele desperte você cada dia mais para as verdades que estão contidas nesse livro sagrado, nas palavras de Deus, a Bíblia. Que Jesus te abençoe. Uma ótima semana. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta